Vamos lá falar do Rogério Federer. Mais especificamente, este será um vídeo sobre a história do tênis, no qual será o primeiro de uma série de 3 vídeos em que eu falarei sobre as maiores vitórias de tenistas não Big Three, sobre os Big Three em grandes slams, né? Tenistas que derrotaram Federer, Nadal e Djokovic em grandes torneios do circuito. Hoje eu começarei pelas grandes vitórias sobre Roger Federer. Bom, um disclaimer, né? É o seguinte, eu não posso colocar vídeo de highlights dos jogos, né, de melhores momentos, porque eu não tenho direitos de imagem sobre esses jogos, mas eu colocarei na descrição os links relativos a esses jogos, tanto o jogo na íntegra, quanto possível, quanto os melhores momentos. É o seguinte, a maioria das vitórias foram atuações espetaculares do adversário. Mas na 10ª posição, eu preciso destacar 2 jogos nos quais o Federer não jogou absolutamente nada. Nada, nada, nada. 10ª colocação, 2 jogos. Derrota para John Millman, US Open 2018. John Millman, australiano, 55 do mundo, Federer número 2. Parciais de 6-7, 7-5, 7-6, 7-6. Na verdade, 3-6, 7-5, 7-6, 7-6. Foi uma das piores, se não a pior atuação do Federer na carreira em Grand Slams. 10 duplas faltas, mais de 100 erros, menos de 50% de primeiro saque na quadra. Outra derrota em que o Federer não jogou nada foi no Australian Open 2015, em que ele era também número 2 do mundo e perdeu para o italiano Andreas Seppi. Parciais, na terceira rodada, de 6-4, 7-6, 6-4, 7-6 para o italiano, que na época tinha 10 derrotas para Roger Federer e nenhuma vitória. Então, 9ª colocação, Sergei Strakovski, número 116 do mundo, ucraniano, que derrotou Federer no Wimbledon 2013. Parciais de 7-6, na verdade 6-7, 7-6, 7-5, 7-6. Federer estava numa má fase danada, mas essa derrota ela é muito expressiva porque é um cara que não estava nem no top 100 e era naquela época um jogador de Challenger, tanto que havia perdido no quali de um Challenger na grama na semana anterior. Esse jogo teve uma importância histórica muito grande na carreira do Federer, porque foi a partir dessa derrota que ele decidiu trocar aquela raquete jurássica dele, de cabeça 90, por uma raquete, começar a testar uma raquete mais moderna. Falaremos disso depois. É o seguinte, né, cara? O ucraniano, cara, era um tenista meio bem meia boca, assim, de saque e voleio. Não era lá um tenista que pudesse ameaçar o Federer, né? Mas essa questão da raquete aro 90, ela começava a demonstrar fraquezas muito grandes do Federer, principalmente no backhand. Né? O Federer não estava sustentando e nesse jogo o ucraniano usou e abusou da esquerdinha do Federer, né? O Federer jogava com uma raquete cabeça 90, baseada em uma raquete dos anos 80, do final dos anos 80, né? Que era a Pro Staff 6.085. A diferença é que a do Federer era cabeça 90, pesava quase 360 gramas. Para vocês terem uma ideia, naquela época o padrão da maioria das raquetes era cabeça 98, cabeça 100, né? 98 centímetros cúbicos ou quadrados? Não, quadrados, né? Porque são só 2 dimensões. E quem jogava com essa raquete aí eram os ídolos do Federer, né? O Sampras e o Edberg, mas com a versão 85. Depois dessa derrota vexatória, o Federer começa a experimentar novas raquetes que desembocaria numa raquete mais moderna, né? Que é a Pro Staff Signature, acho que é isso, né? Cabeça 97, 340 gramas, que ajudou muito o backhand do Federer, devolveu potência para ele. No começo faltou precisão, mas depois ele foi se adaptando mais e ressuscitou a carreira dele, que parecia perdida em 2013, que foi o pior ano do Federer em Grand Slams desde que ele ganhou o primeiro dele, o Wimbledon 2003.
Federer começa no Australian Open perdendo para o Murray em 5 sets, a única vitória do Murray sobre o Federer em slams. Em Roland Garros, nas quartas, ele toma 3-0 do Tsonga, depois ele toma essa segunda rodada do Strakovski e depois toma uma oitavas de final no US Open para o Robredo. Então, assim, derrotas incomuns para o Federer, né? Cada vez foram progressivamente mais incomuns. E essa para o Strakovski, que era um cara que tinha perdido no Challenger, depois ia continuar só jogando Challenger. Ah, uma curiosidade. O ucraniano, na rodada anterior, havia vencido o brasileiro Rogério Dutra Silva. Vamos à oitava colocação. Stanley Lass Wawrinka, 3-0 sobre Roger Federer, número 2 do mundo, em Roland Garros 2015, parciais de 6-4, 6-3, 7-6, numa atuação sinistra do Stan The Man, que tinha em Grand Slams 4 derrotas para o Federer. Era freguesaço do Federer. Foi um jogo também que o Stan ele entrou na troca de canhota, né? Entrou na troca de esquerda, e a esquerda dele era melhor que a do Rogério, né? Se o Rogério tivesse na carreira inteira um backhand à altura do Wawrinka, ele não tinha perdido nenhum jogo na vida, né? E o Stan, que terminaria campeão desse Roland Garros no torneio mais espetacular que eu já vi um cara fazer, né? Ele atropela o Federer nas quartas e atropela o Djokovic na final. Djokovic não viu a bola, Djokovic ganhou o primeiro set e depois ele foi surrado pelo Wawrinka. Essa vitória vai estar, né, no vídeo do Djokovic com certeza, né? Sétima colocação. Nossa, jogaço também. Jogaço para o adversário, né? Marin Cilic, número 16 do mundo, croata, 3-0 sobre Roger Federer, número 3 do mundo, US Open 2014, parciais de 6-3, 6-4 e 6-4. Foi a única vitória do Cilic sobre o Federer. Federer que estava voando, era favorito para o US Open, né? Vinha de vice no Canadá, título em Cincinnati, mas deu uma desgastada grande na rodada anterior, né? Teve que virar 0-2 sobre o Gael Monfils, salvando o match point. E o Cilic também, após vencer o Federer, foi campeão do torneio. O Cilic estava injogável nesse torneio. Ele meteu em sequência 3-0 no Federer, 3-0 no Berdych e 3-0 no Nishikori. O Cilic, o que ele deu de paralela de esquerda nesse jogo foi brincadeira, né? O que ele deu de paralela, qualquer bola que vinha ele virava para paralela, era uma coisa de maluco. Um baita torneio do Marin Cilic, que ainda está em atividade, quase 40 anos e ainda é top 100. Na sexta colocação, vitória de Thomas Berdych, número 13 do mundo, sobre Roger Federer, número 2 do mundo, Wimbledon 2010. 3-1, 6-4, 6-3, 6, 6-1, 6-4, com domínio absoluto do começo ao fim do Thomas Berdych. Foi a primeira derrota do Federer em Wimbledon desde 2002 para um tenista que não se chamasse Nadal. Berdych sufocou o Federer do começo ao fim, salvou 7 de 8 breakpoints, incluso 5 no quarto set, e venceu 83% dos pontos com o primeiro saque. O Berdych ainda derrotaria o Djokovic na semi, mas na final ainda tinha o Nadal. Ou seja, o cara teria ganhado o Big Three inteiro para ser campeão de Wimbledon, algo que nunca ninguém fez na história. Nalbandian derrotou o Big Three em um torneio Master 1000 Madrid, né? Aliás, o Berdych, ao lado do Stan Wawrinka, do Tsonga e do Murray, são os únicos tenistas a derrotarem o Big Three pelo menos uma vez em Grand Slams. O Big Three inteiro, né? Vamos à quinta colocação. Robin Soderling, número 7 do mundo, venceu Roger Federer, número 1 do mundo, nas quartas de Roland Garros 2010. 3-6, 6-3, 7-5, 6-4. Federer, que era número 1 do mundo, vinha de 8 finais de Grand Slam seguidas e estava ali no seu segundo auge. Foi uma revanche de 2009 da final, na qual o Federer derrotou o Soderling. Soderling que tinha 12-0 contra no head-to-head contra o Federer. E o Soderling, ele recebeu de volta, né, um prêmio do Federer, porque o Soderling foi quem deu o título de Roland Garros para o Federer. Não fosse o Soderling derrotar o Nadal em Roland Garros 2009, jamais o Federer teria ganhado Roland Garros,
teria acabado a carreira sem o título do Aberto da França. Esse jogo foi um bombardeio insano do Soderling, né? Repetindo o que ele fez com o Nadal no ano anterior, né? Enfim, baita vitória do Robin Soderling. Agora, número 4. Jogo maluco total. Kevin Anderson, número 8 do mundo, 3-2 sobre Roger Federer, número 2. Quartas de Wimbledon 2018. 2-6, 6-7, 6-4, 7-5, 13-11. 13-11 em 4 horas e 14 minutos. Foi a única derrota do Federer, na qual ele saiu de 0-2 para tenistas que não fossem outros Big Three. Jogo que foi na Number One Court, segunda quadra de Wimbledon, algo incomum, né? Porque o Federer já era octacampeão do torneio e defendia o título. Aliás, o Anderson, o Federer, até fazer o 2-0 contra o Anderson, ele estava a 11 jogos e 2 sets sem perder sets em Wimbledon, já que ele tinha conquistado. Wimbledon de 2017 sem perder sets, né? Mas, cara, aí deu uma pane no Federer, que teve match point no terceiro set, mas deu uma pipocadinha de leve nesse jogo, né? E o Anderson jogou muito, sacou muito, tinha um jogo refinado, grandão, né? Sul-africano, mas com muito toque, muita precisão nos golpes, um saque variado. Cara que jogava muito, né? Ainda faria final. Nesse ano, na semi, ele ganhou outro jogo épico, 26-24 no quinto set contra o Isner na semi. Jogo de 6 horas e 40 minutos e mais de 100 aces somados os dois. O Anderson perderia na final para o Djokovic. E em 2019, o Anderson ainda faria outra final de Grand Slam, perderia para o Nadal na final do US Open. Agora, meu chefe, para falar da terceira colocação, tive que colocar até o manto sagrado. Guga 3-0 sobre Roger Federer. Roland Garros 2004, terceira rodada, 6-4, 6-4, 6-4. Guga era o 30 do mundo, estava gravemente lesionado e tinha jogado apenas 2 torneios preparatórios para Roland Garros. Em um deles, Barcelona, ele acabou saindo lesionado da quadra, sendo dúvida para Roland Garros. Já Roger Federer vinha de 2 títulos de Grand Slam, 16 vitórias seguidas nos Majors. Era campeão do Master 1000 de Hamburgo nas semanas anteriores e o favoritaço ao título. Mas a quadra era Philippe Chatrier e o torneio era o Aberto da França. Então deu a lógica, Gugão 3-0 sobre Roger. É o seguinte, o Federer ele perdeu apenas 6 sets em Grand Slams naquele ano, mas tomou um sonoro 3-0 do Gugão. Esse jogo para mim tinha que ser o número 1, né? Mas aí eu quis ser um pouco menos clubista. Esse jogo foi uma aula, um recital de tênis no saibro do Guga. Mesmo debilitado, ele fez o Roger sambar na quadra. Abusou e abusou das trocas de esquerda, né, na esquerda em cima do Federer, e a esquerda do Guga era muito superior. Deu winner de tudo quanto é lado, umas esquerdas do meio da rua, curtinha, lobby. Tem logo no primeiro ponto do jogo, Federer saca e vem todo blasé para a rede. Primeiro que ele já toma a devolução no pé do Gugão. E na bola seguinte já toma um lobinho que entorta o Rogério, né? O Rogério até grita um ai. Na verdade é um nai, né? Do não do alemão. Mas é coisa linda, coisa linda. Guga que só teve 2 breakpoints contra, né? Foi quebrado apenas uma vez, ele quebrava o saque do Federer, ficava em vantagem, depois ia administrando. Angulada, paralela, tudo. Entortou o Rogério. Essa vitória ela foi tão significativa, cara. Na temporada, por exemplo, o Federer ele teve 74 vitórias em 80 jogos. E em sets diretos, só o Gugão. Só o Gugão derrotou ele. E ele ganharia os 3 Grand Slams naquela temporada, os outros 3 Grand Slams na temporada. Enfim, né? O Federer estava no auge do auge, né? Na idade, na fina flor do seu tênis. E o Gugão foi lá e matou o homem na quadra. Aliás, da terceira colocação para frente, só jogos em que eu tenho
uma relação afetiva muito grande, porque na segunda colocação, Juan Martín del Potro, 3-2 em Roger Federer, US Open 2009. Nossa senhora, que jogo maravilhoso! Um jogo que ocorreu na segunda-feira, né? Que também foi bem memorável para mim, né? Não consegui desgrudar da TV da TV de tubo que tinha lá na casa dos meus pais, aquelas TV enorme, 29 polegadas. O Federer ele estava há 5 anos e 41 jogos invictos no US Open. Né? Ele tinha ganhado 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. E era a primeira final do Delpo. Delpo que tinha 20 anos na época. E o Federer, além disso, vinha, né, de títulos de Roland Garros e Wimbledon. O Delpo foi o primeiro não Big Three a derrotar Federer em Grand Slams desde o Australian Open em 2005, quando o Safin bateu no Sr. Rogério. Foi um jogo de bombardeio de direitas, né? Com o Federer querendo vencer o Del Potro na troca franca de direita, né? De forehand, o que se mostrou um erro tático grave que custou o hexa do US Open. Federer poderia ter aberto 2-0. Ele começou, o início da partida foi um passeio, né? Ele chegou a ter 6-3, 3-1 e breakpoint a favor, depois 6-3, 4-2, 6-3, 5-3, sacou em 6-3, 5-4 e o Delpo dominado, pressionado. Porém, o jogo começa a mudar quando o Federer tinha 5-3, 5-4, 6-3, 5-4, 30 iguais e o Delpo aplica uma passadaça na paralela, que é marcada fora. Só que o Delpo pede o desafio e a bola foi dentro, na verdade, beijou milimetricamente a linha. No ponto seguinte, no breakpoint, outra passada de direita na paralela que põe o nosso querido Juan Martín del Potro argentino de volta na partida. Depois ele vai ganhar o tie break. Set seguinte, o Federer vence novamente, 2-1, mostrando que poderia ter sido 3-0. No quarto set, o Federer chega a ter 5-4 e recebe saque em 15-30. Aí, a partir de então, o Del Potro vira uma maquinaça, vence outro tie-break no quinto set, um 6-2, né? Num incomumente irritado Roger Federer. Uma pena é pensar que o Delpo ganhou esse US Open. Depois ele ainda, nesse mesmo ano, fez final do ATP Finals, só que depois ele lesionou, ficou mais de um ano parado, cara. Tá brincadeira, né? Nunca mais ele voltou a jogar o que ele jogava ali em 2009, cara, porque ali ele tava... Ele mostrou que poderia ter sido o número 1 do mundo, poderia ter sido pelo menos um Andy Murray ali, né? E eu acho que ele tinha mais firepower, mais poder de fogo do que o Andy, né? Agora, na posição de número 1, outro jogo que tem uma relação afetiva muito grande para mim. Vou arrumar o cabelo aqui, que tu arrumou, vamos assim mesmo. Calor danado. Opa. Seguinte, ó. Marat Safin, número 4 do mundo. 3-2 sobre Roger Federer, número 1. Australian Open 2005. Um dos maiores jogos que o tênis já viu em termos de nível. Foi um negócio, uma barbaridade. 5-7, 6-4, 5-7, 7-6, 9-7. Com o senhor Roger Federer tendo match point. 9-7, né? Porque os sets naquela época, o quinto set não tinha tie break. Safin era um tenista espetacular, né? Não tinha buraco no jogo dele. Um backhand de cinema, talvez a esquerda de duas mãos mais poderosa no ataque que a história já presenciou. Era um cara alto, rápido, forte, saque potente, direita um pouco inconstante, mas matadora. Tinha muito toque, curta, slice, rede, mas tinha um temperamento muito forte. Era meio estressado, é o cara que mais quebrou raquetes na história do tênis. E as lesões também o atrapalharam muito, né? Senão ele teria sido o grande rival do Federer ali até 2009, 2010. Eles eram da mesma geração. Tanto que esse título aí, ele vence o torneio, né? Depois ele ganha do Hewitt na final. Esse título o Safin ganha no dia que ele faz 25 anos e é o último título da carreira dele. Jogaço, jogaço. Federer jogou fino do tênis também, mesmo assim foi derrotado. Um jogo em que os dois deram mais de 80 winners e erraram menos de 40 bolas. O quinto set, um dos mais espetaculares da história, né? 9-7
com o Federer aplicando 20 winners e o Safin 30. Foi um bombardeio. E é o seguinte, cara, depois dessa derrota, o Federer faria finais. Ah, não, mentira. Ele faz semi também de Roland Garros 2005. Depois ele emenda só final até o Australian Open 2008. Então, esse jogo também é espetacular para mim. Eu já contei várias vezes essa história aqui. Que eu, na época, não tinha TV a cabo e meu saudoso padrinho gravava os jogos para mim na madrugada em fita cassete e eu ia de bike lá na casa dele, buscava a fita cassete e assistia de manhã na minha casa como se eu estivesse assistindo ao vivaço. Né? Eu estava assistindo reprise, mas eu assistia os jogos como se fosse ao vivo. E eu assisti os jogos da programação inteira, com narração, com comentários do Paulo Cleto, cara. Inesquecível para mim. Esse Australian Open 2005 foi o primeiro torneio que eu não torci pro Guga, porque o Guga não estava jogando. Então eu torci pro Marat Safin. Eu cravei pro meu tio antes do torneio começar. Marat Safin vai ser campeão. Porque o Safin tinha ganhado os Master 1000 de Paris e Madrid no final do ano e feito semi da Masters Cup, ou final da Masters Cup, estava jogando para baralho, jogou para baralho nesse Australian Open, conquistou o título que foi o último título de sua carreira. Depois sofreu com muitas lesões no joelho e acabou abandonando o tênis, nos privando de assistir uma das grandes rivalidades que seriam Roger Federer e Marat Safin. Marat Safin tinha bola para competir com o Federer. Marat Safin, que foi número 1 do mundo, disputou o número 1 do mundo com o Guga em 2000, palmo a palmo, quando ele tinha 20 anos, né? Então, galera, é isso aí. 10 maiores vitórias, 11 na verdade, 10 grandes vitórias sobre Roger Federer em Grand Slams. Digam aí o que vocês acharam, dedo no like e bora lá. Próximo vídeo, Nadal ou Djokovic. Um abraço. E digam aí se eu esqueci de algum jogo, né? Tem aquele do Gubs, talvez do Murray no Australian Open, né? Tem algumas vitórias a mais aí, mas eu acho que basicamente é isso aí. Tem aquele 3-0 do Tsonga também, esqueci de falar, né? O Tsonga também meteu 3-0 no Rogério. É isso aí, galera. Um abraço.